De acordo com o dicionário da língua portuguesa, inteligência artificial é o ramo de pesquisa da ciência da computação que tem como objetivo desenvolver tecnologias que simulam a inteligência humana, como raciocínio, aprendizagem, linguagem, inferência e criatividade. Ela é mais conhecida pelo seu avanço tecnológico que vem crescendo a cada dia. Mas como entendê-la e como agir diante do tamanho avanço tecnológico? O que seria apenas um mecanismo de pesquisa tem feito parte da vida das pessoas, nos adaptando a ela o tempo todo. Na TV, na internet, nos streaming, nos nossos próprios smartphones, e não para por aí. Ela literalmente está presente em tudo. Coincidentemente, quando você passou a me abordar sobre inteligência artificial, o telefone deve ter escutado, aí eu passei a receber um anúncio no Facebook de uma empresa chamada Scripe.ai, uma empresa do Brasil que promete produzir conteúdo para marketing digital, fazer copywriter, é o que eles falam, né? Copy. Então, a inteligência artificial do telefone escutou a gente conversando. Eu já tive várias apresentações, né, de sistemas, de questionamentos a professores estudiosos do assunto, né? Aqui da Universidade Federal de Goiás, eu já fiz alguns programas sobre esse assunto que demonstram, né, apresentando, né, os impactos que nós temos, já estamos sofrendo e que passaremos a sofrer. Um dos últimos exemplos, uma entrevista que eu fiz com o secretário de Finanças, ex-secretário de Finanças no governo de Iris Rezende, em que a inteligência artificial estava agindo para encontrar casos sonegadores que poderiam ser fiscalizados com mais eficiência. Ou seja, programa que entende quanto que a pessoa gasta com cartão de crédito, ele entende ali o que a pessoa gasta, no que ela gasta, compara com o que ela comprou, onde ela comprou, para chegar à dedução de que a pessoa fez uma reforma na casa e que por isso deveria refazer o cadastro na Prefeitura de Goiânia, para ser notificada para ser recadastrada. A inteligência artificial surgiu em meados da Segunda Guerra Mundial, em 1954. O intuito era criá-la como um meio de campo para os estudos da IA e assim desenvolverem outras criações. Mas a ciência ganhou força e começou a ficar reconhecida no mundo todo. Por isso, fizeram conferências para a Universidade Dartmouth nos Estados Unidos para então criarem máquinas. Pesquisadores renomeados como Alan Turing, Marvin Minsky, John McCurdy, Allen Neal e Herbert Simon foram alguns que fizeram um marco no avanço da inteligência artificial. Em 1964, foi criada o primeiro chatbot do mundo pelo pesquisador Joseph Weizenbaum, colocando o nome de Elisa. Ela era controlada por dados e algoritmos com palavras-chave, se passando por uma psicanalista para interagir com os humanos. E o futuro ao lado de robôs está cada vez mais próxima. A exemplo da Mecha, um robô humanoide que suas expressões se assemelham muito com as de humanos. Criada pela empresa britânica Western Heritage Hertz, no final do ano de 2021, divulgou um vídeo da nova robô que mais se parece com os seres humanos. Os criadores dizem que ela é uma plataforma de robô humanoide perfeita para a interação humano-robô. É esse o mundo que a gente quer? Que é esse mundo que, na hora que a gente assiste esses vídeos e essas propagandas dessas empresas de tecnologia, parece um mundo perfeito, um futuro perfeito. Mas se você tem um pouquinho de conhecimento social, um pouquinho de noção, você sabe que esse mundo não existe. Que ele é uma ficção, tanto quanto os filmes de ficção que mostram os robôs destruindo a humanidade. E falar de inteligência artificial em pleno século XXI nos remete ao Elon Musk. Sua mais nova invenção foi a criação do chip cerebral,
já tem realizado diversos experimentos em macacos e em porcos, e o autocontrole dos mesmos é impressionante. Os planos é realizar essa operação em humanos, e ele defende a sua tese, dizendo que muitos problemas serão resolvidos apenas ligando os sinais entre os neurônios existentes. São casos de pessoas que sofrem algum tipo de doença cerebral. Seria isso uma forma de controle ou uma união com a inteligência artificial? I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Scenario with AI is the one that seems like probably the best. Like for us. Yes. Like if you can't beat it, join it. E hoje as empresas mais valiosas no mundo são as empresas de tecnologia, e todas elas são baseadas nos Estados Unidos. A gente precisa de ter uma discussão ética. É isso que a gente quer para a economia? Porque cada vez mais o que a gente vê é uma concentração de renda muito grande em poucos setores. E esses grandes empresários, que para mim são megalomaníacos e beiram a loucura. São todas pessoas muito, se você analisar o estilo de vida, são pessoas muito questionáveis a forma como elas lidam. O Mark Zuckerberg é a mesma coisa, eles são meio desorientados, assim. O Elon Musk, para mim, é o maior exemplo. A inteligência artificial superou todas as expectativas quando o DeepMind Technologies criou o AlphaGo, hoje pertencente ao Google. O filme mostra a disputa entre um computador e o campeão mundial do jogo chinês. Entre várias tentativas, o sistema surpreendeu a todos pelas diversas conquistas contra o sul-coreano Lee Se-do. A interatividade entre humanos e a IA chegou ao extremo, como é exemplo do filme Her, em português, Ela. Theodore, um homem simples escritor que se apaixonou por Samantha, um sistema computacional que falava com ele o tempo todo. Ele ficou fascinado ao ponto de se apaixonar por ela. Uma história supostamente romântica e completamente fora do comum. Porém, está cada vez mais perto da nossa realidade atual. No jornalismo, a IA tem ganhado bastante espaço. E como não ganhar? O jornalismo que vem se desenvolvendo e se descobrindo juntamente com a inteligência artificial pela procura de novos meios de comunicação e a busca rápida pelas notícias. Xinhua, uma agência chinesa responsável pela criação de âncoras virtuais, idênticos aos jornalistas reais, com a capacidade de falar, mexer-se, de ler tudo que está escrito. Ele faz exatamente o que jornalista real faria. Afinal, será mesmo que poderão substituir jornalistas reais para jornalistas computadorizados? Como outras tecnologias, nós vamos conviver com situações diversas, não é? Sabendo que um programa é apresentado dessa forma, eu poderia valorizar um programa que seja feito no improviso e não baseado, né, nesse tipo de situação. Certamente ali, antes do apresentador virtual apresentar, que na verdade as experiências, se não me engano, foram de leitura de textos que foram preparados previamente. Então alguém preparou previamente, né? Mas esse texto pode ser preparado também por inteligência artificial para ser apresentado. Ainda é um grande risco, né? Existe risco, né, por assim dizer. Tá. E se houver realmente um erro de informação no meio desse processo? Aí entra as pessoas vão ter que se acostumar. O sistema, né, da inteligência artificial também vai aprender a encontrar um erro. Porque essa é uma das características, né, da inteligência artificial. Ela aprende, quanto mais ela vai fazendo e vai aprendendo, né? Então, ela vai aprender também a encontrar os erros.
Desde os anos 70, foram aplicadas o software de Natural Language Generation, o NLG, ao jornalismo, possibilitando com que sejam produzidas notícias curtas através de informações e estatísticas tiradas de bancos de dados, com diversidades temáticas entre elas, jogos esportivos, previsão de tempo, balancetes financeiros e pesquisas sismológicas. Apesar das incertezas que traz para os jornalistas, as notícias escritas por robôs não é tão recente assim. O primeiro software NLG aplicado no jornalismo foi a Folge, no Canadá, em 1994, na qual produziam textos em inglês e francês a partir de dados sobre previsão de tempo. E feito algumas pesquisas, conclui que as pessoas estavam preferindo ler as notícias vindas da Folge do que se fosse um jornalista humano, concluindo que esse tipo de sistema era seguro e gerava previsões com qualidade. É impossível a gente lutar contra o avanço tecnológico. Isso é um posicionamento meio... É uma briga que a gente não vai ganhar, mas a gente precisa sim de discutir como que a gente pode adotar esses avanços tecnológicos de forma ética, para um avanço ético da profissão. A Forbes, por exemplo, publicou uma notícia sobre o uso da inteligência artificial no jornalismo, com a ideia de que ele não traz risco algum para o jornalista. Isso vai tomar os empregos de jornalistas? O que nós podemos ver é exatamente o oposto. Nós agora podemos fazer coisas que nunca poderíamos pagar nos dias analógicos, quando dependíamos apenas de grandes times de jornalistas. Disse o presidente executivo da editora alemã Axel Sprecher, Matthias Döpfner. Em apenas 2 anos de uso da IA, houve uma queda de jornalistas e em 2016 o número total era de 2.888 e em 2017 diminuiu para 2.867. O jornalismo, a essência dele, ela permanece, que é informar, buscar a informação, detectar o que é informação e o que não é, né? Agora que a gente tem acesso a tantos acontecimentos, e levar essa informação para as pessoas. Então, isso não mudou, a essência do jornalismo permanece a mesma. Agora, como é que o jornalista faz isso? Como é que ele apura as notícias? Como é que ele seleciona o que que vai ser notícia em meio à enorme quantidade de fatos que acontecem? Como é que ele seleciona quem é que ele vai usar como fonte, quem ele vai entrevistar, como ele vai transmitir essa informação, né? Em que linguagem, em que meio, em que suporte, com que ferramentas ele vai trazer isso para o público, ele vai interagir com esse público ou não? Tudo isso sim mudou. Outros exemplos é a agência Associated Press e o Yahoo. Eles adotaram o software da Automated Encyclopedias, a Quackbot, um aplicativo de software que foi desenvolvido pelas Los Angeles Times. Ele relata os terremotos com rapidez. O programa avalia os avisos da AS Geological Survey. Tendo relevância, ele gera um rascunho do artigo e, sendo aprovado pelo editor, ele vira notícia e é publicada. Um marco na história dos Jogos das Olimpíadas Rio 2016 e para a última eleição presidencial norte-americana foi a cobertura realizada pelo jornal The Washington Post, que adotou a cobertura automatizada chamada Heliograph, na qual produziam vários artigos de acordo com o tema. O que é o jornalismo? Vamos discutir essa crise identitária do jornalismo? Porque para mim o jornalismo é esse jornalismo que vai dar voz às minorias, que vai usar a inteligência artificial para contar essas histórias de corrupção, que vai ter tempo para fazer uma grande investigação, às vezes vai demorar 6 meses para fazer uma reportagem,
mas essa reportagem vai eclodir no maior escândalo de corrupção como foi essa, lá do La Nación na Argentina. E que atacou o quê? Diretamente, além da prisão de N empresários, atacou a Cristina Kirchner, que tinha sido uma presidente durante muitos anos, sei lá, todo o legado de 13 anos, e que era baseado em esquemas corruptos. Esse jornalismo eu acredito. O uso da inteligência artificial para esse jornalismo eu acredito. A inteligência artificial é um meio ou o fim? E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará.